O Vasco vive uma realidade. A janela está aberta, mas não há dinheiro. Tem que se contratar. Contratação? Reforço ou apostas mais uma vez? O torcedor vive a expectativa. Será que se a SAF for aprovada no domingo na AGE, segunda já vai poder contratar? Já vai ter dinheiro? A gente vai trazer os exemplos de Cruzeiro e Botafogo. Como foram os trâmites? E como será, caso seja aprovada domingo? Será que o Vasco vai ter a condição de ser SAF imediatamente? Vamos falar de uma outra contratação que o Vasco fez hoje, de mais um lateral, que para muitos não é reforço, mas a gente foi até Santa Catarina para saber quem é esse atleta. Vamos falar com Paulo Vitor, lateral esquerdo que foi apresentado e demonstrou muita emoção ao lado do pai. Ainda há espaço para coração e amadores, o que realmente a família é muito vascaína. Vamos falar da base que estreou bem hoje no Sub-17 e amanhã decide o Carioca do Sub-20. O News, como sempre, recheado para você, torcedor cruzmaltino. A gente volta já já, depois dela. Toca a guitarrinha. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Esse é o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Sexta-feira, sempre ao vivo. Durante a semana, a gente está aqui trazendo as informações do Vasco. Você que espera toda noite, muito obrigado pelo seu carinho. Dê aquela curtida, compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook. E na abertura, quero dar o recado do grande parceiro do canal Atenção Vascaínos, a 1xBet. Peço a você que faça a sua aposta com a 1xBet. No primeiro comentário tem um link. Você vai lá, faz o seu cadastro e em se cadastrando você pode jogar. Use a palavra Vascaínos para dobrar a sua primeira aposta. Como é que é isso? Tô com pouca grana, tenho 50 pratas. Colocou 50, colocou Vascaínos, vai para 100. Você faz uma gordura, você consegue jogar, apostar de repente no favorito, no azarão. E o que é importante, a 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa muito séria que patrocina grandes clubes e também grandes competições pelo mundo. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Dia de reapresentação do elenco do Vasco depois do empate contra a Chapecoense. Estivemos hoje até rapidamente com o técnico Emílio Faro, sempre muito cordial, e ele estava lá, trabalhando. Vai ser o treinador para o jogo da Ponte. Mas também foi dia de apresentação, porque ele vai receber reforços. Aliás, essa é a melhor nomenclatura. Reforços, alguns mais irritados dizem refugos, outros dizem apostas. Bom, o Vasco apresentou hoje o lateral esquerdo Paulo Vitor, o PV. 21 anos, jogador base do Nova Iguaçu, que jogou no Botafogo e no ano passado foi para o Inter de Porto Alegre. Carlos Brasil fez as honras da casa e apresentou o novo lateral cruzmaltino. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, a imensa torcida vascaína. Estamos aqui para apresentar mais um reforço para a gente. O Paulo Vitor veio ali de Internacional, né, prestado, com opção de compra. A gente tinha uma necessidade, né, de trazer um lateral esquerdo pelo acidente que aconteceu, infelizmente, com o Miquel. E nós vimos no Paulo Vitor uma oportunidade muito boa para que a gente pudesse se reforçar. Tenho certeza que ele vai nos ajudar aí no objetivo final da Série B, que é a gente atingir o acesso, né, à Série A. Mas ele continua com a gente no decorrer do tempo aí. Eu tenho certeza que ele vai ter sucesso aqui. O Vasco, se Deus quiser, contratar ele em definitivo. Tá certo? Seja bem-vindo aí. Obrigado. Dá sucesso. Logo depois, com muito orgulho por ser vascaíno, Paulo Vitor vestiu a camisa. Apesar de todo esse momento do Vasco, apesar de toda essa situação do Vasco, ainda há espaço para amadorismo, coração. E hoje eu tive a oportunidade de ver pessoalmente isso no Vasco, na apresentação de Paulo Vitor.
Pai e filho, você está vendo a foto aí. Paulo Vitor e o senhor Carlos estiveram na apresentação. E Paulo Vitor começou falando, mas quem terminou a entrevista foi o pai dele, o senhor Carlos. Vamos começar a ouvir Paulo Vitor aqui no News. Ele primeiro, sempre falando curto, não é de muito papo, falando da chance de jogar no Clube do Coração. Bom, é uma pressão maior para mim e dentro de casa também, né? Jogar no Vasco é uma sensação inexplicável. O amor que eu tive pro Vasco, apesar de ter me afastado, nunca mudou. E espero continuar sempre nessa torcida, em campo, dando o meu melhor em tudo. Ele que tem uma característica ofensiva, diferente do Edmar, que é um jogador mais defensivo. E ele fala sobre essa briga pela lateral esquerda. Bom, como você já sabe, eu tenho um poder ofensivo bom. E eu e o Edmar temos umas características diferentes. Então a gente pode servir um jogo precisar de um lateral mais ofensivo, pode contar comigo. E eu vou, com minha dificuldade na defesa, eu vou continuar treinando para melhorar. E o torcedor do Vasco pode esperar eu entregar a vida em campo, dar o sangue por toda a bola disputada. E é isso. Ele esteve em 2009 no Maracanã, no jogo Vasco e América de Natal, que deu ao Vasco o título da Série B, junto com o pai. Era bem novinho, tinha 9 anos de idade. Agora, muito tempo depois, joga no Vasco e ao lado de Alex Teixeira, que fez o gol, inclusive naquela ocasião. Paulo Vitor, lembra e comenta sobre o encontro com Alex Teixeira. Lembro, meu pai sempre foi muito vascaíno, então ele passou pra gente. E quando o Vasco passou pra Série B, foi aí mais que a gente começou a ir nos estádios, acompanhar o Vasco em São Januário, a gente teve mesmo jogos no Maracanã. E a emoção foi única, né? Que foi o primeiro título que eu realmente vi do Vasco. E, depois do Maracanã, eu fui pra casa em êxtase. Ainda mais quando eu era criança. Tinha quantos anos? 2009 eu tinha 8 anos. 8 anos. E agora? Reencontrar o Alex Teixeira agora? Não, e inclusive quando eu cheguei no vestiário, ele foi a primeira pessoa a me cumprimentar. E eu arregalei logo o olho que vi ele em campo em 2009 e agora estou podendo ser companheiro de equipe dele agora. Eu fiz uma pergunta sobre se ele teria condição de jogar já com a Ponte Preta. Ele estava treinando no Inter, ele está inscrito. E também tive uma curiosidade que me foi colocada pelo Giovanni segunda-feira na nossa tradicional live. Por que um jogador de 21 anos, tão promissor, comprado pelo Inter, não fica lá? O que aconteceu? Paulo Vitor vai explicar. Bom, ainda não sei, porque eu ainda não treinei, fiquei um tempo parado, mas no Inter estava treinando. E o motivo lá, com certeza, foi amadurecimento. A gente precisa, às vezes, de alguns erros para amadurecer. E lá eu cometi um erro que me fez muito pensar sobre mim. E é um erro que eu não cometo aqui, que eu não vou cometer aqui. Qual foi o erro, você pode dizer? Foi a minha expulsão no Grenal. Você se arrepende daquele lance? Aham. Foi um lance bastante infantil que acabou tendo consequência negativa para mim. Agora é a vez do pai, que veio depois do início da coletiva e se juntou ao filho, sentou-se à mesa com o filho. E ele fala da emoção, da chegada de Paulo Vitor e do fechamento do negócio com o Vasco da Gama. Dá para perceber que eu estou um tanto quanto emocionado, né? Meu filhão, eu amo tanto, vestindo essa camisa. Eu que, em algum momento da minha vida, fui taxado de maluco por investir nesse moleque, acompanhando ele na base, Nova Iguaçu, às vezes fazendo loucuras. E hoje eu vejo que Deus tinha algum propósito muito grande para esse garotão aqui. Sim, nós somos família vascaína, já vi até gente falando, será que é? Somos, pode pesquisar, quem tiver oportunidade. Eu vou procurar, eu tenho uma foto de Paulo Vitor com meses, olhando para a bola do Vasco. Nós morávamos em Minas, então os amigos nossos fizeram uma caixa, mandaram camisa, toalha, roupa de cama e tinha uma bola. Eu tenho uma foto ele olhando para a bola. E eu vi essa foto essa semana, eu fiquei emocionado, parece que a Lili estava dando o ok para o Vasco, dizendo um dia eu jogo aí, sei lá, coisa de Deus. Muito feliz, muito feliz. Minha esposa e o meu filho mais novo, o Pedro, estão em Porto Alegre, já preparando a mudança. Se Deus quiser, sábado nós estamos em São Januário para ver a estreia do moleque em casa. Se Deus quiser, ele vai jogar
Nem que seja alguns minutos já no próximo jogo ele vai jogar. O pai complementa, contando os bastidores. O guri estava dormindo e foi acordado com a notícia emocionando toda a família. Quando eu vi que o Vasco estava, infelizmente o Riquelme se machucou, eu mesmo de fora, mesmo o Paulo jogando no Internacional, eu nunca deixei de acompanhar o Vasco, eu vi ali uma oportunidade, algo me disse, que eu falei, gente, Paulo Vitor tem as características parecidas do Riquelme, tem uma idade parecida com o Riquelme, será que Deus vai proporcionar de meu filho jogar no meu clube de coração? E conversei com o empresário dele, dessa possibilidade. Ele me ajudou bastante e a partir desse contato com ele, ele parece que fez contato com o Vasco e a coisa começou a tomar um rumo. E eu tinha tido, né, as pessoas perguntam ao Paulo Vitor, né, o que aconteceu lá, eu tinha, o Internacional vendeu um lateral esquerdo recentemente, e a informação que tinha lá é que ele ia voltar a ter espaço, que ele já tinha pago o preço dessa expulsão que ele fala, que é uma expulsão no Grenal lá, tem um peso muito grande, mas eu já tinha, nós já tínhamos conversa de que ele ia voltar a ter oportunidade, que ele ia ser abraçado pelo grupo, pelo potencial que ele tem. Mas aí, quando começou a ter essa oportunidade, eu falei para o empresário dele, ó, o Vasco é uma convocação, não tem como a gente recusar. Não tem como recusar. Amamos o Internacional, agradecemos tudo, mas o Vasco, eu posso pensar em outro clube. Agora, um convite do Vasco, nós não vamos recusar. E foi desse jeito mesmo. Quando as coisas começaram a evoluir, ele estava dormindo. Aí eu falei, filho, aí ele abriu, olhou o olho. Vamos pro Vasco? Vamos, pai. Como assim? Vamos pro Vasco? Vamos, por quê? Aí levantou, veio atrás de mim, a mãe dele já estava meio que chorando. O irmão dele, vocês vão ter o prazer de conhecer o irmão dele. O irmão dele é o mais vascaíno de todos os vascaínos. Está em estado de êxtase. Aí eu mandei a mensagem pro irmão na faculdade, o irmão foi. Pai, você tá brincando? Eu falei, é sério, filho, nós vamos voltar pro Rio, nós vamos jogar no Vasco. E daí foi rápido. Isso foi terça-feira passada, hoje é quarta. Né? Foi rápido, nós estamos aqui, graças a Deus. PV que disse que tem como espelhos Roberto Carlos e Marcelo, lateral do Real Madrid. Mas o ídolo é Juninho Pernambucano. Quem foi também apresentado oficialmente, não com entrevista coletiva, mas no site do clube e nas redes sociais, o atacante Fábio Gomes. Você está vendo aí, atacante de 24 anos, emprestado até o final do ano pelo Clube Atlético Mineiro. Fábio Gomes também já está no bid e tem condição de estar à disposição do técnico Emílio Faro para o jogo da terça-feira em Campinas contra a Ponte Preta. Fábio deve ser apresentado para a imprensa na próxima sexta-feira. Expectativa para amanhã, mais tardar sexta-feira, também dos anúncios de Bruno Tubarão, jogador que está praticamente fechado através do empresário Márcio Bittencourt, e Gustavo Maia, jogador também de 21 anos que está vindo do Internacional. Na verdade, saiu do Inter, é do Barcelona B. Os dois jogadores devem ser apresentados em breve. São dois jogadores de lado de campo que o Vasco está contratando. Reforços sem a SAF. Frustrante para o torcedor? Claro, o torcedor esperava na janela contratações de mais porte. Mas olha, a gente vai trazer um panorama no segundo bloco que é muito claro. Por isso que é o meu papel aqui, trazer as coisas límpidas para vocês. O Vasco contratou hoje um sexto jogador que a gente vai apresentar, mas num nível sem SAF, ainda sem poder fazer grandes investimentos. Mas aí o torcedor pergunta, é com esse time que a gente vai? Será que dá tempo se, por exemplo, na AGE de domingo, o sócio referendar? Segunda-feira já pode contratar? Já pode ter o aporte financeiro? Como é que isso acontece? A gente vai trazer exemplos de Cruzeiro e Botafogo, dois clubes que já trabalham sob o guarda-chuva da SAF. Será que no Cruzeiro foi imediato? Será que no Botafogo foi imediato? E como é que foram as aprovações? Será que teve tanta judicialização? Olha, a gente vai trazer informações sobre esses dois clubes e como foram os trâmites para que hoje sejam clubes SAF. E vamos falar também da questão da judicialização. Na Alerj, o pau comendo. Mas olha, tiro de lá, tiro de cá. Chiquinho da Mangueira está muito irritado com o deputado Fábio Silva. E vamos falar desse sexto elemento, desse sexto jogador que foi contratado pelo Vasco da Gama. A gente volta já já, depois do recado da Golcase. Olha, a Golcase com cada capinha maravilhosa. Se liga aí.
Olha só que barato que você tem aqui no canal Atenção Vascaínos, a parceria nossa com a GoCase. Sabe o que é a GoCase? São essas capas para celular para todos os modelos, para Motorola, para Samsung, para iPhone, para todos os modelos. E você pode personalizar, olha só que maravilha. Você pode botar seu nome, você pode botar algum tipo de emblema do Vasco, você pode botar uma camisa que você goste. Por exemplo, essa camisa que eu tenho aqui, você pode botar atrás da sua capinha. É maravilhosa. É produto oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama e tem 1 ano de garantia. E você está vendo o QR Code aí na tela, você vai direto para a página da GoCase do Vasco. E lá você tem todas essas opções e também a opção de customizar, colocar o seu nome ou então o nome de alguém para você dar de presente. Você tem 5% de desconto usando o cupom GOLVASCAÍNOS. E comprando 4, você tem 2 gratuitamente. Olha só que maravilha. É a GoCase, aqui no canal Atenção Vascaínos. O lateral direito, Gabriel Dias, vai ficar afastado. Sim, ele sofreu uma lesão e vai precisar de uma intervenção cirúrgica. O Vasco da Gama hoje divulgou um boletim médico a respeito do jogador, que foi analisado, foi avaliado pelo DESP, o Departamento de Saúde e Performance do Clube de Regatas Vasco da Gama, e viu-se que o tratamento conservador que foi tentado não surtiu efeito. Ele voltou a sentir, saiu inclusive chorando depois do jogo do último domingo contra a Chapecoense. E vai ser operado. Vai passar por uma intervenção cirúrgica para resolver esse problema. E diante dessa situação do Gabriel Dias, o Vasco contratou um novo lateral direito. Trata-se de Matheus Ribeiro, 29 anos, jogador que rescindiu com o Avaí de Santa Catarina, onde acabou perdendo espaço. Chegou com status de titular, perdeu espaço e não jogou mais. O jogador teve 13 jogos, 11 como titular e fez um gol contra o Figueirense. É base do Internacional, jogou no Juventude, no Atlético do Paraná, no Santos, na Chapecoense e também teve uma passagem no Puebla do México. Você está vendo aí lances do jogador na Chapecoense, onde ele brilhou, fez um ótimo Campeonato Brasileiro da Série B e também conseguiu fazer destaque em outras competições. E enquanto você vai vendo os lances, você vai ouvir Chico Lins, que é comentarista da CBN de Florianópolis, que vai falar sobre esse lateral. Será que Matheus Ribeiro, tem muita informação truncada de que é um jogador que não vai agradar, que não foi bem em Santa Catarina, mas será? Ele jogou no Figueirense, na Chape e no Avaí, em 3 times catarinenses. E eu quero ouvir o Chico Lins a respeito desse jogador que está sendo contratado pelo Vasco da Gama. Fala, Chico! Matheus Ribeiro passou por 3 times catarinenses e com um desempenho diferente nos 3. Ele jogou 7 jogos no Figueirense, teve uma lesão, não voltou a jogar, ou seja, não dá para a gente analisar com um pouco mais de profundidade a passagem dele pelo Figueirense. Depois teve 2 temporadas na Chapecoense, onde ele teve uma regularidade maior de participações nos jogos e rendeu mais, pelo menos na minha visão, rendeu mais na segunda linha do que na primeira linha. Muitas vezes ele jogou mais avançado, não como lateral, não na linha de 4 defensiva. E eu acho que foi o melhor desempenho dele. Ele é um lateral com uma vocação muito mais ofensiva do que propriamente defensiva. Então na Chapecoense ele fez bons jogos, até regularidade alta de participações, talvez a maior da carreira dele, em termos de número de jogos e titularidades. No Avaí ele começou até bem, porque foi o jogo da Recopa, né? Ele chegou cercado um pouquinho de desconfiança, porque veio da Chapecoense, a Chapecoense tinha sido rebaixada, ele chegou, num cruzamento dele, o zagueiro do Figueirense fez conta, até deram o gol para ele, mas no segundo tempo, ou no final do primeiro tempo, ele falhou numa jogada do gol de empate do Figueirense, subiu numa bola com o André, que é muito menor do que ele, mas o André tem uma boa impulsão, e aí deixou o André cabecear para dentro e o Gustavo Willi fez o gol. Ali ele já ficou marcado, e até porque o Figueirense, a partir daquele gol ali, virou para 3-1, e já começou o ano devendo, assim, mais ou menos para a torcida. E aí ele entrou naquela batida daquele time do Avaí no campeonato estadual, que foi muito ruim, time muito desorganizado, tanto com o Claudio como com o Barroca. E aí perdeu a titularidade, ficou marcado pela torcida, e nesse campeonato brasileiro ele jogou apenas 16 minutos. Então ele chega no Vasco, né, o torcedor havaiano está feliz com a saída dele. Vamos ver se ele desempenha no Vasco, Série B, porque Série A ficou grande para ele. Agora, ao amigo vascaíno, assim, acho que ele rende, é a minha opinião, ele rende mais numa segunda linha
do que na linha de 4 defensiva. São 6 contratações numa janela que o torcedor esperava ser melhor. Mas também viveu-se a expectativa, e havia essa ansiedade, de que o time chegasse numa pontuação razoável, porque também não se sabia se a SAF seria aprovada, se a 777 já estaria como parceira, para poder aportar 120 milhões e o Vasco ter grana para contratar. Sem a SAF, sem a 777, vai ficar nisso aí, nesses jogadores que o Vasco contratou. Jogadores que não agradam tanto ao torcedor. Alex Teixeira foi o principal deles. Os laterais Paulo Vitor e Matheus Ribeiro. Jogadores de ataque Bruno Tubarão e Gustavo Maia estão sendo contratados. Também tem o Fábio Gomes, centroavante. São 6 reforços, 6 jogadores que chegam. Na verdade, para os torcedores, apenas Alex Teixeira pode ser chamado de reforço. Os outros são apostas. Aliás, é importante pontuar, porque a informação quem deu fui eu. Porque eu ouvi de uma pessoa do departamento de futebol do Vasco que para contratar a partir de agora só se realmente não fossem apostas. Mas parece que se percebeu que havia uma necessidade. Sem grana e também com deficiências no elenco, principalmente nas 2 laterais, quando o Vasco perdeu Riquelme lesionado e Gabriel Dias lesionado, que o Vasco precisava fazer investimentos, mesmo que fosse em jogadores que não são tão conhecidos assim. Apesar de Paulo Vitor, que falou no primeiro bloco, ser um jogador jovem, que vem de uma temporada boa no Botafogo e vinha jogando bem, principalmente no ano passado no Internacional, e é promissor, mas, por exemplo, o Matheus Ribeiro tem 29 anos. Não chega também com um grande nome, com um grande pompa. Mas, olha, é uma dúvida enorme para o torcedor, porque ele não sabe, porque o time é esse, vai ser esse time até o final da Série B. Dificilmente o Vasco vai ter a tempo, se a SAF for aprovada, a parceria com a 777 no domingo, de ter condição de contratar um jogador ainda nessa janela. Mas olha, a gente vê tanta celeuma do Vasco, tanta dor de cabeça, e eu vou trazer daqui a pouco desdobramentos na justiça a respeito ainda da AGE de domingo. Que a gente pergunta, Cruzeiro e Botafogo, 2 outros exemplos que já vivem debaixo do guarda-chuva da SAF, como é que foram esses trâmites? Será que foram tão confusos assim, com tanta judicialização? E também a dúvida, fechando, resolvendo, assume no dia seguinte? Olha, eu fui ouvir 2 companheiros que cobrem diariamente, tanto Cruzeiro como Botafogo, que acompanharam os 2 processos. E eles vão falar exatamente sobre como foi no Cruzeiro e como foi no Botafogo. Acho importante que você se ligue. Será que no Cruzeiro houve muito problema, muita judicialização com a venda de 90% do futebol do Clube Celeste para Ronaldo Fenômeno? E como é que foi a transição? Assumiu logo? Já entrou alguém para cuidar imediatamente? Guilherme Pio, um dos melhores repórteres esportivos de Minas Gerais, da Rádio Itatiaia, o Canhão de Minas, vai trazer detalhes sobre esse assunto. A SAF no Cruzeiro, Pio. Vamos lá, um abraço para você, Flávio Dias, e para a galera aí do canal Atenção Vascaíno, satisfação falar com todos vocês. A gente vai fazer aqui um panorama, né, da SAF do Cruzeiro, porque a gente tem acompanhado aqui de Minas Gerais também esse processo aí que o Vasco passa, né, com a implementação da SAF, a venda de parte do clube para 777 Partner. Então, só passar um panorama do que aconteceu aqui no Cruzeiro para todo mundo aí entender e até fazer esse comparativo, né, que é o que tem acontecido nos bastidores aí entre os torcedores. Bom, no dia 29 de novembro de 2021, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, ele formalizou o registro da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro em cartório. Então, isso no dia 29 de novembro. No dia 17 de dezembro de 2021, houve uma assembleia geral no Conselho Deliberativo do Cruzeiro, uma assembleia extraordinária, para aprovar uma mudança no estatuto do clube para que um futuro investidor pudesse comprar mais de 50% das ações do Cruzeiro. Na verdade, o estatuto anterior só previa que o clube vendesse aí 49% das ações, ficando majoritário, e isso estava impedindo aí negociações do Cruzeiro no mercado. Isso no dia 17 de dezembro de 2021, quando os conselheiros aprovaram aí a venda de uma fatia maior do clube, uma venda de até 90%, com a associação ficando com pelo menos 10% das ações da SAF.
No dia 18 de dezembro, um dia depois dessa aprovação no Conselho, foi anunciada a venda que balançou aí o mundo, o Ronaldo comprando então parte da SAF do Cruzeiro, a maioria, né, ele como o acionista majoritário, comprando 90% da SAF do Cruzeiro, no dia 18 de dezembro de 2021, né, o Ronaldo, a informação é que ele pagaria 400 milhões nos próximos anos, né, e que haveria um pente fino, aquela averiguação completa nas contas e também na documentação que havia sido produzida para ser demonstrada aí ao investidor. E isso no dia 18 de dezembro. Então, dia 17 de dezembro, o Conselho aprovou a venda de mais de 50% da SAF do Cruzeiro. Um dia depois, o Ronaldo apareceu aí como investidor que estava comprando o Cruzeiro. Óbvio, nos bastidores já tinha muita conversa rolando entre a XP, que foi a empresa aí, né, XP Investimentos, a empresa que captou aí investidor para o Cruzeiro nessa questão que envolve a SAF. Aí, depois de muita discussão, do dia 18 em diante, só no dia 4 de abril é que a gente pôde ter aí uma movimentação importante daquela questão que diz respeito à efetivação mesmo do Ronaldo como comprador aí das ações da SAF, virando o majoritário, e também o Ronaldo assumindo a responsabilidade pelos centros de treinamento do Cruzeiro, Toca da Raposa 1 e Toca da Raposa 2. Por quê? O Cruzeiro tem uma dívida bilionária, uma dívida que ultrapassa 1 bilhão. Se esses imóveis ficassem no nome da associação, o Cruzeiro poderia, em tese, perder alguns de seus centros de treinamento e aí a SAF ficaria sem ter como colocar os atletas para treinarem. Imagina, o Cruzeiro vendeu aí a SAF para o Ronaldo, mas os centros de treinamento não passaram para a SAF, ficaram com a associação, que é quem detém a dívida, né, de 1 bilhão e 100 mil. A SAF ela vira solidária e tem 10 anos para pagar essa dívida junto com a associação. Imagina, o Cruzeiro perderia aí por algum tipo de processo na justiça o seu centro de treinamento, onde que o time ia treinar. Então o Ronaldo ele fez essa exigência para comprar o clube. As tocas da Raposa elas teriam também que ser integradas aí à SAF, com o Ronaldo sendo responsável pelo pagamento das dívidas e até as questões burocráticas que envolvem os imóveis. Ambos estão irregulares do ponto de vista das questões municipais, né, impostos, uma liberação com documento, todas essas questões. Então o Ronaldo incorporou também os centros de treinamento para evitar que o clube perdesse esses imóveis por algum tipo de protesto, algum processo judicial. Isso, então, no meio aí desde 18 de dezembro até 4 de abril de 2022. Mas em meados disso tudo, a gente teve aí conselheiro aprovando o negócio, conselheiro desaprovando o negócio e entrando na justiça. No dia da votação, no 4 de abril mesmo, o Cruzeiro conseguiu aí uma liminar derrubando uma ação na justiça de um conselheiro que estava contra aí a venda do clube, o repasse das tocas. Então é mais ou menos esse panorama, viu, Flávio, do que aconteceu no Cruzeiro. Mas a gente pode pegar aí desse processo todo, do final de novembro de 2021 até abril de 2022. Então a gente tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 5 meses aí que tudo desenrolou de uma forma mais efetiva. É o que a gente pode falar dessa situação do Cruzeiro. Um abraço para todo mundo. E no Botafogo, nosso vizinho aqui do lado, Sérgio Santana, que faz a cobertura brilhante do Botafogo para o jornal Diário Lance, vai trazer um resumo sobre como foi a questão de instituição da SAF no Alvinegro e também vai falar sobre John Textor. Como começou o trabalho? Quando ele, por exemplo, contratou o André Mazzuco para ser o diretor executivo? Foi logo em seguida? Vamos então ouvir Sérgio Santana, repórter do Diário Lance. O processo do Botafogo foi demorado, mas não foi caótico, nesse sentido de ter confusão de gente não querendo. Todas as vezes que houve a necessidade de ter votação, de ter alguma Assembleia Geral, a aprovação era sempre acima de 90%. Seja votação de sócio, votação de conselheiro, votação de sócio-torcedor, votação de conselho deliberativo, enfim, qualquer que fosse a instância, né, podemos dizer assim, sempre foi acima de 90%. Só que o processo do Botafogo foi muito mais demorado em relação a Cruzeiro e Vasco, né? O Botafogo começou a se moldar para virar SAF em 2019. Na época ainda não existia a lei da SAF, então era muito mais complicado, né, para qualquer instituição conseguir virar clube empresa. Na época não existia esse termo SAF.
Então por isso que o processo do Botafogo foi muito mais demorado, foram aí 3 anos, né? 2019, 2020, 2021, quando tudo deu certo, que o Botafogo ficou se estruturando, estudando as próprias dívidas para poder até chegar ao John Textor, né? Até conseguir achar um investidor. Mas internamente, sim, posso afirmar que a grande maioria dos sócios, conselheiros, enfim, sempre viram a SAF, né, o clube empresa, como solução. Não solução, se puder não coloca isso, mas sempre aprovaram, né, essa ideia. Tanto é que as votações foram um reflexo disso. Sim, o processo foi demorado, né, por todas essas questões citadas, mas não foi caótico. A notícia do John Textor surge em dezembro, logo depois do Natal, né, final de dezembro. Surge que o Botafogo está negociando com ele, está em vias finais de negociação com ele, e ele, apesar de não oficializado, né, ele passa a tomar controle de algumas decisões do clube já em janeiro, já no começo de janeiro, né? Ele num contrato, ele já faz um empréstimo ponte, né, que é quando o contrato da SAF oficialmente ainda não foi assinado, só que como tudo já era para acontecer, ele já começa a tomar controle da equipe, aí ele vai, traz o André Mazzucco, já começa a trazer alguns dos primeiros reforços, e se eu não me engano, em fevereiro ou março, aí sim, depois de todos os trâmites burocráticos, o contrato da SAF foi oficialmente assinado. Mas foi basicamente isso. O que eu posso adiantar, porque hoje tentei contato com pessoas de dentro do Vasco, Luiz Melo, CEO, o próprio Roberto Duque Estrada, que é vice-presidente, que é presidente da comissão que foi montada pelo Conselho Deliberativo para analisar os contratos, e também advogado, para entender como é que essa questão do trâmite. Não tive nenhum tipo de retorno, mas há sim uma dependência de trâmite para que a SAF já possa, imediatamente, em sendo aprovada, por exemplo, domingo, injetar dinheiro, fazer negócios. A empresa precisará ser constituída e ter tudo ok para entrar, porque a 777 não vai entrar. Aprovou, mas cadê o papel? Vamos assinar, vamos constituir a empresa. Como eu disse, nessa janela dificilmente haverá tempo para novas aquisições. Qual é o trâmite? Vai haver uma mudança provável de contrato social, que é obrigatória, junto à junta comercial, e isso demanda um tempo de 15 a 30 dias. Pelos trâmites normais, esse é o período, mas pode ser que a coisa adiante-se mais, mas não o suficiente para que a janela seja aproveitada. Jogador, contratação de peso, gente de nome, torcedor vascaíno, guarde a sua expectativa para dezembro. Aí sim, na janela, provavelmente, com a SAF aprovada, com a 777 forte, já tendo feito vários contatos, em janeiro e também em dezembro, o torcedor vai ter presente, vai conseguir ter presente. Bom, essa pelo menos é a expectativa, porque para o Campeonato Brasileiro é aquilo que eu falei, vai ser esse grupo. Quer ver a realidade do Vasco hoje? É essa. Por exemplo, emprestar e ceder jogadores que não fazem parte mais do elenco. Como no caso de MT, a informação que nós trouxemos na semana passada aqui, em absoluta primeira mão, que o MT estaria indo para o futebol de Portugal. E ele deve ser emprestado para o Santa Clara. O Vasco pediu um pouco mais, o Santa Clara ter a opção de compra depois do empréstimo de 1 ano. O Vasco aumentando o preço de fixação do passe, o Vasco tem 65% dos direitos, 30% do Volta Redonda e 5% do atleta. Outro que já saiu foi Getúlio. Getúlio já foi para o futebol japonês. É -1 na folha. Vinícius, Laranjeiras, Lucas Oliveira, Zé Santos. Perguntei hoje a Carlos Brasil e ele me disse, por enquanto, absolutamente nada. A realidade hoje é essa. E vai mudar dependendo da AGE de domingo. A AGE que está mantida. Mas hoje um fato novo. A Comissão de Defesa do Consumidor entrou com um novo pedido, a comissão da Alerj, com um novo pedido para a desembargadora Fernanda Fernandes Coelho Paes reconsiderar a decisão que ela teve na semana passada e derrubou a liminar, que obrigava o Vasco a abrir os contratos com a 777 para todos os sócios. A Alerj reforça nesse pedido a tese que a Comissão de Defesa do Consumidor é aplicável nesse caso
e que o Estatuto do Vasco não está acima desse Código de Defesa do Consumidor. O cabeça dessa ação, o deputado Fábio Silva, o que está trazendo uma grande briga dentro da Alerj. Nós recebemos hoje, falei mais cedo com ele, Chiquinho da Mangueira, que faz parte dessa comissão, que já havia se revoltado no primeiro instante. Recebemos esse vídeo que ele direciona para o torcedor do Vasco. Hoje, os membros da comissão tomaram mais uma medida junto ao presidente da Alerj para impedir Fábio Silva de fazer o que ele está fazendo, que, segundo Chiquinho da Mangueira, é algo lesivo ao Vasco da Gama. Vamos ouvir então o deputado Chiquinho da Mangueira, porque a briga tá grande dentro da Alerj e o assunto é eleição no Vasco. Vascaíno, estou aqui na Alerj, acabei de dar entrada em mais um requerimento para que a gente possa definitivamente acabar com essa perseguição contra o Clube de Regatas Vasco da Gama. Conversei com o presidente da casa, deputado André Siciliano, ele vai determinar a convocação da comissão para que nós possamos, junto com o colegiado da comissão, votarmos essa questão monocrática do deputado Fábio Silva. Espero que isso termine em bons termos, porque senão a gente vai acabar indo por um caminho muito ruim, que é essa briga da justiça. As coisas do parlamento têm que ser resolvidas no parlamento. A comissão não pode tomar essa decisão, ele não pode tomar essa decisão monocrática, porque a comissão tem 5 membros titulares e 3 membros suplentes. Isso precisa ser discutido na comissão. E é isso que nós estamos requerendo mais uma vez, que não há limites para que possamos defender o Clube de Regatas Vasco da Gama. Contem comigo, vascaíno. Um abraço. Caso o recurso não seja aceito pela desembargadora, o que, segundo se comenta, é o mais provável, que ela não reconsidere a própria decisão, mas tem que ser julgado por um colegiado da Câmara. O problema é se isso vai acontecer até domingo. E aí a AGE aconteceria. O posterior à AGE é aquela situação que eu coloquei, demorando de 15 a 20 dias para ter toda a situação da 777, dessa nova empresa Vasco SAF. A 777 não vai botar dinheiro. Pode até referendar algumas situações, mas mesmo aprovada com os sócios no domingo, tem que ter a segurança jurídica, o que no caso do Vasco é algo cada dia mais complicado. Já já a gente volta no bloco final aqui do News. Você pensou que eu fosse esquecer do Renda Extra, né? Não esqueci não. O Renda Extra tá dando uma vida nova a muita gente. Na descrição do vídeo você tem um link. Você clica ali, paga R$ 47 para fazer o curso Lucrando em Home Office. Você faz esse curso e você aprende a trabalhar de casa, sem patrão, sem trânsito, sem riscos aí de variantes, da própria Covid, enfim. Você trabalha de casa, tem uma equipe de suporte que dá toda a segurança para você aprender e mesmo que você não consiga aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem absolutamente nada a perder e tem muito a ganhar. Lucrando em Home Office, aqui embaixo. Entre, clique, pague R$ 47, faça o curso e comece a trabalhar de casa, ganhando em dólar. E para fechar esse AVNews de hoje, o Vasco venceu o América Mineiro na abertura do Campeonato Brasileiro Sub-17 para a equipe Cruz Maltina. Você está vendo a foto aí da comemoração do excelente Guilherme Estrela, que acabou se machucando na final com o Palmeiras, teve um problema no braço, já se recuperou. Esse menino é bom de bola. 1-0 Vasco, um ótimo resultado jogando no Nivaldo Pereira. E amanhã, às 11 horas da manhã, o Sub-20, treinado pelo Igor Guerra, estará brigando pelo título de campeão carioca da temporada. Vai enfrentar o rival Fluminense em São Januário a partir de 11 horas da manhã. Primeiro jogo, o Vasco venceu por 2-1 em Laranjeiras e joga pelo empate. Quem vai falar sobre o jogo é o zagueiro Vitão, excelente zagueiro do Vasco, que fala sobre a ausência de alguns importantes titulares, jogadores que estão jogando no profissional, como Marlon Gomes e Aguinaldo. Mas o time não vai fazer feio mesmo com a ausência desses jogadores, Vitão. O time é muito unido, muito qualificado. A gente sentia a falta do menino, do Marlon, do Aguinaldo e do Barros. A gente está bem entrosado, porque a gente vem jogando desde o Sub-17 e eu sei que quem entrar vai dar conta.
O time mais provável do técnico Igor Guerra para enfrentar o Fluminense amanhã: Cadu, Paulinho, Vitão, Pimentel e Julião, Rodrigo, Lucas Eduardo e Raí, na frente Eric Marcos, Tavares ou Rayan, GB ou Paixão. Amanhã também vai acontecer, antes desse jogo, a inauguração da nova sala de imprensa de São Januário. Expectativa, já falei isso aqui, quanto ao nome. Eu fiz uma sugestão, não sei se vai entrar o nome, mas seria maravilhoso. Mas, de qualquer maneira, o nome que for escolhido vai ser muito bem escolhido. A sala de imprensa de São Januário, inaugurada amanhã, às 10 horas da manhã. Uma notícia de final de noite em relação a 2 sócios que estão tentando uma liminar para poder ingressar na lista de votantes para a AGE de domingo. Eles não pedem a impugnação da AGE, na verdade querem a inclusão para poder votar na AGE. É mais um assunto envolvendo Justiça e Vasco, que é um clube que tem tudo a ver com judicialização. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você pode proteger a sua casa, o seu condomínio, enfim, o seu patrimônio. É só entrar em contato com o Cristiano, você está vendo aqui embaixo, telefone e também o e-mail. Mande e peça um orçamento. Você que quer proteger com uma câmera melhor, com uma cerca, enfim, com uma fechadura especial, procure o Cristiano e ele vai dar o melhor atendimento. Agora também a CG atendendo em Saquarema, Jaconé e também região dos Lagos. Cristiano e a CG Segurança Eletrônica arrebentando. Quero mandar um grande abraço para um jovem jornalista que também está no YouTube, brilhando há um bom tempo, o querido Juninho, o Pimps, o Juninho Machão da Gama, figuraça, que faz um ótimo trabalho também com o seu canal aqui no YouTube. Grande abraço ao Juninho, grande vascaíno, sempre ligado aqui no canal. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno, eu estarei bem cedinho trazendo a minha opinião na minha coluna eletrônica. A partir de 10 horas da manhã o Emerson Rocha estará no Bom Dia Gigante. Eu vou estar em São Januário, vou na inauguração da nova sala de imprensa e depois fico para ver Vasco da Gama e Fluminense. À tarde tem o Boletim AV e à noite a gente volta com o News, trazendo mais notícias de mais um dia do nosso amado Vasco da Gama. Grande abraço a todos vocês, uma ótima noite. Tchau, turma.